Olá, meu nome é Carla, eu tenho 41 anos. Eu estou fazendo esse vídeo porque no momento eu estou impossibilitada de escrever. E eu acho que o vídeo também vai ser mais útil, né, para fazer um alerta que pode salvar a vida de alguém que você conheça ou talvez a sua própria vida. Eu tenho 41 anos e eu sofri uma trombose venosa cerebral. O que é uma trombose? Trombose pode acontecer em qualquer veia do seu corpo. A trombose acontece quando coágulos de sangue se formam dentro de uma artéria ou de uma veia e elas se entopem, né? E provocam uma série de problemas decorrentes disso. Quando a trombose acontece nas pernas, nos braços, você corre o risco de uma embolia pulmonar. É muito comum, hoje em dia, chamado inclusive da síndrome da classe econômica, as pessoas terem trombose por passarem muito tempo sentadas, quando viajam de avião, né? Então há uma série de cuidados que você tem que tomar se você for passar por uma viagem, por exemplo, internacional, que é um tempo de viagem muito grande, porque as suas pernas vão ficar numa mesma posição durante muitas horas. A trombose também pode acontecer no cérebro, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive uma trombose cerebral nos seios transverso, sigmoide e sagital, o que provocou uma hemorragia cerebral, uma hemorragia chamada hemorragia subaracnoide na convexidade parietal esquerda. O que provocou a minha trombose cerebral é o grande motivo de eu estar fazendo esse vídeo, que é um grande alerta. O que provocou a minha trombose cerebral foi o uso de anticoncepcionais. Eu tomava anticoncepcional há 6 meses para controlar miomas uterinos, para controlar a cólica provocada por miomas uterinos. O que eu não sabia é que eu corria um risco trombótico. Nenhum ginecologista em toda a minha vida jamais me falou que anticoncepcionais aumentavam o risco trombótico. Quando você for a um ginecologista, você precisa pedir ao ginecologista que ele te peça para fazer alguns exames para ver se você tem predisposição trombótica. Um exame chama-se de dímero e o outro chama-se fator V, para ver se você tem uma mutação genética hereditária para a síndrome de Leiden. Nenhum médico jamais me pediu esses exames. E eu comecei a tomar os remédios. Assim que eu comecei a tomar os remédios, eu senti muita dor de cabeça, mas como eu tinha tido sinusite e tinha sido diagnosticada com sinusite, eu acreditava que as dores de cabeça eram provenientes da sinusite. Aqui, como diz o meu laudo, não sei se dá para enxergar, eu tive uma congestão cerebral, ou seja, as principais veias do lado direito do meu cérebro se entupiram. E isso provocou uma hemorragia, chamada hemorragia subaracnoide, que é uma hemorragia que inflama as meninges. E essa inflamação pode ser realmente fatal. Eu passei num concurso federal esse ano, em Brasília, e no início de agosto eu fui para Brasília para assumir o meu cargo. Assumi, comecei a trabalhar. Alguns dias depois de começar a trabalhar, eu senti uma forte dor de cabeça e uma forte congestão nasal, como se meu nariz estivesse muito entupido. Imediatamente eu procurei uma otorrino lá no hospital particular em Brasília. E ela me disse que era possivelmente uma crise alérgica e me receitou anti-inflamatórios e eu fui para casa com medicação. No dia seguinte, a dor de cabeça aumentou consideravelmente. E no fim do dia, eu comecei a ter diplopia, que é uma visão duplicada. Nós procuramos auxílio médico, nós ligamos para o médico e o médico me disse para suspender o remédio que eu estava tomando. E assim a gente fez. Na manhã seguinte, eu acordei sem enxergar absolutamente nada. E aí, eu fui para o hospital em Brasília, passei por 3 neurologistas. Fiz 2 tomografias computadorizadas com contraste.
e fui diagnosticada com uma crise de enxaqueca e uma crise de estresse muito grande. A minha grande sorte é que minha mãe tinha ido para Brasília assim que soube que eu estava doente. Ela me pediu ao médico para dar um pedido de um exame mais preciso e me trouxe para Goiânia. E aí nós fomos fazer a ressonância magnética. Na ressonância magnética deu que eu estava com trombose venosa cerebral. No consultório do médico eu tive uma crise convulsiva e fui internada às pressas no Hospital Santa Helena. E comecei a terapia de anticoagulação. E com as injeções de Clexane, que é uma injeção que a gente toma na barriga, para evitar que você tenha uma embolia cerebral. E para tentar conter a hemorragia. E graças a Deus a hemorragia foi contida. Eu não estou ainda fora de perigo. Esse tratamento é um tratamento longo. Eu vou ter que tomar anticoagulantes por no mínimo 1 ano e dependendo dos exames que eu estou fazendo, talvez para o resto da minha vida. E tudo isso podia ter sido evitado se eu tivesse feito os exames para saber se eu tinha risco trombótico ou se eu tivesse sido alertada para o uso de anticoncepcionais. Para vocês terem uma ideia, no Canadá, há 23 mortes associadas ao anticoncepcional Yasmin e o IAS. Eu tomava Yasmin. Nos Estados Unidos, há diversas mortes associadas a esses anticoncepcionais por meninas de 20 anos, com meninas de 18 anos. Na França, o Diane 35 é proibido pelas agências de controle de saúde franceses. Eu não entendo porque no Brasil a gente não tem informações mais precisas sobre isso. Eu não entendo porque os ginecologistas não te alertam sobre o risco de você passar por um problema tão sério como esse. Trombose cerebral, trombose venosa profunda matam. Eu estou viva para contar a história, mas eu podia não estar. Por mim, essa informação devia vir estampada na embalagem do anticoncepcional. Se vocês entrarem na internet e procurarem anticoncepcional pílula assassina, vocês vão encontrar mais de 300 depoimentos de mulheres que tiveram trombose, tanto venosa profunda quanto cerebral, causada por anticoncepcionais. Eu fiz esse vídeo porque eu não consigo escrever ainda. Eu não consigo enxergar direito. Mas eu espero que ele realmente sirva de alerta. Eu queria deixar aqui também um agradecimento imenso aos médicos que cuidaram de mim, que estão cuidando de mim, que ajudaram a salvar a minha vida. Dr. Gustavo Campos, do Hospital Santa Helena, Dr. Ademar Costa Filho do Igor, Dr. Francisco Azeredo, da Clínica Santa Mônica, e o Dr. Alexandre Almeida, do Bueno Medical Center. E a minha mãe, obrigada também aos meus amigos que estão comigo o tempo todo. Mariana, Mariângela, Adriana, Fernanda, Julena, Elaine, Cida, meu orientador que te amo, os meus alunos que têm mandado mensagens de voz para mim no WhatsApp todo dia, os meus amigos do IFB, Ana Cláudia, minha coordenadora, o Jefferson. Obrigada pela compreensão a todo mundo do IFB. Vai passar. Vai demorar um pouquinho, mas vai passar. Obrigada, gente. Compartilhe esse vídeo porque eu acho que ele pode ajudar a salvar a vida de alguém.